Olá, bom dia, domingo, e a gente está aqui também. Eu queria falar hoje da continuidade a um vídeo que eu falei há 2 semanas atrás, quando eu falei do nascimento do bebê e da necessidade de que ele estivesse realmente muito bem amparado devido à grande mudança que ele tem do meio intrauterino para o meio extrauterino. E aí eu recebi uma mensagem de uma pediatra que me disse assim: Lia, eu tenho quase 30 anos de profissão de pediatra, eu acho que eu tinha esquecido dessa grande diferença que é quando o bebê sai do útero e da necessidade que ele tem de ser carregado. Então vamos conversar aqui um pouquinho sobre como é que o bebê precisa para ficar organizado. Eu estou esperando um bebê que vai já chegar e eu ainda não sei que tamanho ele é, não sei ainda em que estado ele está, mas aí algumas coisas a gente já vai preparando. Por exemplo, o que a gente sabe com o Boulanger ou então com a Amy Pichler da necessidade que o bebê tem de ficar na horizontal, deitadinho no chão. Então assim, ele precisa também de um pouquinho que a cabeça tenha um pouquinho mais alta, então eu coloco assim, esse travesseirinho aqui, para quando ele deitar, ele não ficar completamente, como é que se diz, com o peso da gravidade em cima do corpinho deles. Ah, mas não será que precisa que ele fique o tempo todo? O ideal é que sim. Quando um bebê está, por exemplo, com refluxo, que ele faz aquela hiperextensão, quando você coloca esse pedacinho aqui de almofada embaixo da nuca dele, você relaxa o bebê. E aí você pode realmente conseguir acceder ao que o bebê quer conversar, ao que o bebê quer mostrar junto com o pai e a mãe. Dependendo do tamanho do bebê, assim, da idade, né? Porque tem uns pequenininhos, mas que são bem grandinhos, a gente vai ver as condições da reorganização corporal. E aí é outra história que começa. Porque quando o bebê sai do útero materno, que é aquele, como eu já tinha falado, dentro do útero, ele tem essa capacidade, o útero tem a capacidade de fazer ele voltar das hiperextensões e se reagrupar. O bebê leva 7 meses para conseguir ter essa mesma força, essa mesma capacidade de criar de novo o que a gente chama a parte dorsal, ou seja, um pano de fundo. Um pano de fundo. Então, isso aqui, com o bebê, e você vai colocar o bebê, vai arrumar o bebê, vai reorganizar o corpo do bebê. Lia, mas você não é psicomotricista, você não é TO. Não, não sou. O meu trabalho é com outra ferramenta, né? Que é a palavra, que é a linguagem, sobretudo. Então, o que a gente vai dizer para o bebê, o que a gente vai nomear do corpo junto com os pais, é isso que vai fazer corpo no bebê. Poder dizer para ele que ele precisa estar muito bem amparado, ele precisa estar com esse fundo, esse pano de fundo nas costinhas dele e que ele se organize, é essencial para ele compreender aquilo que ele já está sentindo. Aquela dificuldade que o bebê tem de se reagrupar para poder entrar em contato com os pais. A gente às vezes recebe os pais com os bebês e o bebê fica no braço, né? E aí a gente vê, com o bebê no braço dos pais, a gente vê em que estado ele está, porque alguns bebês não suportam ficar nos braços do pai. Então a gente coloca ele aqui, se ele fica desorganizado, ele não quer ficar, a gente tira ele, tenta colocar. Alguns bebês que tem realmente bem mais refluxo ou que tem hiperextensões, eles não vão suportar essa maneira de você colocar ele com as costinhas para o chão. E alguns bebês gritam muito e eles não estão precisando que a gente simplesmente olhe para eles. Eles precisam que a gente fale do que está acontecendo, que a gente explique não só para ele, mas para os pais o que está acontecendo naquele momento. Muito depois é que a gente vai atrás da história.
Primeiro a gente precisa bem receber o bebê, acolher e acolher os pais. A gente começa por aí. Até o próximo vídeo.